Bem-vindos a um mundo extraordinário, onde minúsculos seres desempenham papéis monumentais. Hoje, o canal Maravilhas da Natureza vai mergulhar no fascinante universo das formigas. Esses pequenos insetos têm cativado a imaginação humana por séculos, e por boas razões. Por trás de sua aparência simples e suas atividades aparentemente mundanas, há um reino de complexidade e engenhosidade que desafia até mesmo as mentes mais curiosas. As formigas não são apenas insetos sociais, são mestres da cooperação e da organização, construindo sociedades altamente sofisticadas que rivalizam em complexidade com muitas culturas humanas. Desde a construção de intrincados ninhos subterrâneos até a gestão eficiente de recursos, as formigas demonstram habilidades surpreendentes que continuam a intrigar cientistas e entusiastas da natureza em todo o mundo. Neste vídeo, vamos explorar as maravilhas do mundo das formigas. Vamos aprender sobre sua diversidade, sua anatomia intrigante, seus métodos de comunicação sofisticados e muito mais. Prepare-se para uma jornada emocionante através de um universo onde o tamanho não importa, e onde a verdadeira grandeza é medida pela cooperação, pela resiliência e pela habilidade de se adaptar a qualquer desafio que o mundo natural possa apresentar. Então, junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida das formigas, um mundo fascinante que está mais próximo do que você imagina, mas que muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Breve visão geral da biologia e comportamento das formigas. As formigas são pequenos insetos pertencentes à ordem Hymenoptera, caracterizados por sua estrutura corporal segmentada, antenas articuladas e notável capacidade de trabalho em grupo. Com mais de 12.000 espécies conhecidas em todo o mundo, as formigas habitam uma variedade de ecossistemas, desde florestas tropicais a desertos áridos, desempenhando papéis vitais em seus respectivos habitats. Biologicamente, as formigas são insetos sociais, vivendo em colônias altamente organizadas compostas por diferentes castas. Cada colônia é liderada por uma rainha, cuja principal função é reproduzir, e é composta por trabalhadoras, soldados e ocasionalmente alados reprodutores. O comportamento social das formigas é notável pela sua eficiência e complexidade. As atividades dentro da colônia são coordenadas por meio de comunicação química e tátil, permitindo que as formigas cooperem em tarefas como a busca por alimentos, a construção e manutenção de ninhos e a criação de progênies. Além disso, as formigas exibem comportamentos adaptativos impressionantes. Algumas espécies praticam a agricultura de fungos, cultivando micro-organismos para se alimentarem. Outras desenvolveram estratégias de defesa sofisticadas, como mordidas dolorosas ou a produção de ácido fórmico, para proteger suas colônias de predadores. Em suma, as formigas são exemplos extraordinários de adaptação e cooperação no reino animal. Seu comportamento social altamente desenvolvido e sua biologia diversificada continuam a fascinar pesquisadores e entusiastas da natureza, oferecendo insights valiosos sobre a vida em sociedade e a complexidade dos ecossistemas naturais. Explorando as diferentes espécies de formigas ao redor do mundo. As formigas são uma das criaturas mais abundantes e diversificadas do reino animal, com uma ampla gama de espécies encontradas em praticamente todos os cantos do planeta. Esses pequenos insetos colonizaram uma variedade de ambientes, desde as florestas tropicais úmidas até as regiões áridas e desérticas, e evoluíram para ocupar nichos ecológicos únicos. Formigas cortadeiras, Atta e Acromyrmex. Encontradas principalmente nas regiões tropicais e subtropicais das Américas, as formigas cortadeiras são conhecidas por suas impressionantes habilidades de corte de folhas e cultivo de fungos. Suas enormes colônias podem causar impactos significativos nos ecossistemas onde habitam. Formigas lavapés, Solenopsis. Distribuídas globalmente, as formigas lavapés são conhecidas por suas mordidas dolorosas e suas colônias agressivas. Espécies como a Solenopsis invicta, conhecida como formiga de fogo, são invasivas em muitas partes do mundo e representam uma preocupação para a agricultura e a biodiversidade local. Formigas bulldog, Myrmecia. Endêmicas da Austrália, as formigas bulldog são conhecidas por seu tamanho impressionante e suas mandíbulas poderosas. Elas são predadoras habilidosas, caçando uma variedade de presas, desde insetos menores até mesmo pequenos vertebrados. Formigas cabeçudas, Pheidole. Amplamente distribuídas em todo o mundo, as formigas cabeçudas são reconhecidas por suas castas distintas, com soldados apresentando cabeças maiores e mandíbulas poderosas. Elas desempenham papéis importantes na predação e na defesa dentro de suas colônias.
Formigas nômades, Eciton. Encontradas nas florestas tropicais da América do Sul e Central, as formigas nômades são conhecidas por seus comportamentos migratórios em busca de recursos. Elas formam colunas impressionantes de milhões de indivíduos enquanto caçam e saqueiam outros insetos. Formigas tecelãs, Oecofila. Nativas das regiões tropicais da África, Ásia e Austrália, as formigas tecelãs são habilidosas construtoras de ninhos feitos de folhas entrelaçadas. Elas utilizam suas larvas para produzir seda e unir as folhas, criando estruturas complexas e duradouras. Esses são apenas alguns exemplos das inúmeras espécies de formigas que povoam nosso planeta. Cada uma delas possui adaptações únicas que lhes permitem sobreviver e prosperar em seus respectivos ambientes, contribuindo para a rica tapeçaria da vida na Terra. Destaque para as peculiaridades e adaptações de cada espécie. Formigas cortadeiras, Atta e Acromyrmex. Peculiaridade: essas formigas são conhecidas por sua habilidade de cortar folhas e usar o material vegetal para cultivar um fungo especial que serve como sua principal fonte de alimento. Adaptação: desenvolveram mandíbulas fortes e cortantes para cortar as folhas e também possuem glândulas especializadas para produzir compostos antifúngicos que protegem o fungo cultivado de parasitas. Formigas lavapés, Solenopsis. Peculiaridade: são conhecidas por suas agressivas colônias e picadas dolorosas que podem causar reações alérgicas em humanos. Adaptação: desenvolveram feromoníos de alarme altamente eficazes para coordenar ataques em massa contra intrusos, além de glândulas venenosas nas mandíbulas para injetar toxinas em suas presas. Formigas bulldog, Myrmecia. Peculiaridade: possuem um tamanho considerável em comparação com outras espécies de formigas e mandíbulas poderosas que lhes permitem capturar presas maiores. Adaptação: evoluíram com um sistema visual avançado, com olhos compostos e uma visão excelente, que lhes permite caçar eficientemente e se orientar em seu ambiente. Formigas cabeçudas, Pheidole. Peculiaridade: apresentam uma marcante diferença de tamanho entre as castas, com trabalhadoras menores e soldados com cabeças proeminentes. Adaptação: as castas especializadas permitem que desempenhem papéis específicos dentro da colônia, com os soldados protegendo o ninho e as trabalhadoras realizando tarefas como busca por alimentos e cuidados com as larvas. 5. Formigas nômades, Eciton. Peculiaridade: são conhecidas por suas migrações em massa, formando colunas impressionantes enquanto procuram por alimentos. Adaptação: desenvolveram comportamentos de forrageamento altamente eficientes, com trabalhadoras especializadas em procurar e subjugar presas, enquanto soldados garantem a segurança da coluna contra predadores. 6. Formigas tecelãs, Oecofila. Peculiaridade: constroem ninhos feitos de folhas entrelaçadas, criando estruturas complexas e duráveis. Adaptação: possuem larvas que produzem seda para unir as folhas, permitindo que construam ninhos suspensos em árvores, o que oferece proteção contra predadores terrestres e inundação. Essas peculiaridades e adaptações destacam a incrível diversidade e engenhosidade das formigas, demonstrando como cada espécie evoluiu para ocupar seu próprio nicho ecológico no mundo natural. Detalhamento da anatomia interna e externa das formigas. Anatomia externa. 1. Cabeça. Antenas, sensíveis aos odores, sabores e vibrações. Mandíbulas, utilizadas para cortar alimentos, defender a colônia e manipular objetos. Olhos compostos, proporcionam visão geral do ambiente, embora em algumas espécies sejam pouco desenvolvidos. 2. Tórax. 3 pares de pernas, adaptadas para locomoção e manipulação de objetos. Asas, em algumas espécies presentes em formigas aladas durante o período reprodutivo. 3. Abdômen. Segmentos abdominais, flexíveis para permitir movimentos durante a locomoção e a comunicação. Gáster, o último segmento do abdômen, que armazena alimentos, água e, nas fêmeas, os ovos. Anatomia interna. 1. Sistema digestivo. Boca, inicia o processo de digestão. Esôfago, transporta alimentos do esôfago para o estômago. Estômago, realiza a digestão química dos alimentos. Intestino, absorve nutrientes dos alimentos digeridos. Nus, libera resíduos não digeridos. 2. Sistema respiratório. Traqueias, ramificações de tubos que transportam o oxigênio diretamente para os tecidos do corpo. Espiráculos, aberturas localizadas ao longo do corpo que permitem a entrada e saída de ar.
3. Sistema circulatório. Hemolinfa, fluidos circulantes que transportam nutrientes, oxigênio e hormônios. Coração, um tubo muscular que bombeia hemolinfa pelo corpo da formiga. 4. Sistema nervoso. Cérebro, controla as funções corporais e processa informações sensoriais. Gânglios, massas de tecido nervoso que coordenam atividades em diferentes partes do corpo. Nervos, transmitem sinais elétricos entre o cérebro, os gânglios e outras partes do corpo. 5. Sistema reprodutivo. Rainha, fêmea reprodutiva responsável pela postura de ovos. Zangões, machos cuja única função é acasalar com a rainha. Operárias, fêmeas estéreis responsáveis pelas atividades dentro da colônia. Essa anatomia complexa e altamente especializada das formigas permite que elas desempenhem uma variedade de funções dentro da colônia e se adaptem a uma ampla gama de ambientes ecológicos. Discussão sobre suas habilidades físicas e sensoriais. As formigas, apesar de seu tamanho pequeno, possuem uma impressionante variedade de habilidades físicas e sensoriais que desempenham um papel crucial em sua sobrevivência e sucesso como espécie. Habilidades físicas. 1. Força relativa surpreendente. Em relação ao seu tamanho, as formigas são incrivelmente fortes. Algumas espécies podem carregar objetos que pesam até 50 vezes o seu próprio peso corporal. Essa força é fundamental para tarefas como transporte de alimentos e construção de ninhos. 2. Agilidade e velocidade. As formigas são ágeis e rápidas, capazes de se mover rapidamente através de uma variedade de terrenos. Sua agilidade é essencial para escapar de predadores e para capturar presas durante a caça. 3. Habilidades de construção. Muitas espécies de formigas são construtoras talentosas, capazes de criar ninhos complexos e intrincados a partir de materiais encontrados no ambiente. Elas utilizam técnicas de escavação, empilhamento e tecelagem para criar estruturas que proporcionam abrigo e proteção para a colônia. Habilidades sensoriais. 1. Antenas sensíveis. As antenas das formigas são órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, que desempenham um papel crucial na detecção de odores, sabores e vibrações. Elas são essenciais para a comunicação entre membros da colônia, para encontrar alimentos e para detectar ameaças potenciais. 2. Visão. Embora a visão das formigas possa variar de espécie para espécie, muitas têm olhos compostos que lhes permitem detectar movimentos e mudanças de luz no ambiente ao seu redor. Isso é especialmente importante para a navegação durante a busca por alimentos e para identificar predadores. 3. Sentido tátil. As formigas também têm um aguçado sentido tátil, utilizando seus pelos sensoriais e receptores táteis para detectar texturas, temperatura e vibrações em seu ambiente. Isso é fundamental para encontrar alimentos, explorar o ambiente e interagir com membros da colônia. Essas habilidades físicas e sensoriais das formigas são exemplos notáveis de adaptações evolutivas que lhes permitem sobreviver e prosperar em uma variedade de ambientes ecológicos. Essas habilidades desempenham papéis cruciais na cooperação eficiente, na comunicação e na busca por recursos dentro da colônia, tornando as formigas verdadeiras mestres do mundo microscópico. Análise da organização social das formigas em colônias. As formigas são conhecidas por sua notável organização social, que é uma das características mais distintivas e fascinantes desses insetos. Suas colônias são estruturas complexas e altamente organizadas, onde cada indivíduo desempenha um papel específico que contribui para o funcionamento harmonioso e a sobrevivência da comunidade como um todo. Castas e divisão de trabalho. As colônias de formigas são compostas por diferentes castas, cada uma especializada em funções específicas. As castas mais comuns são as operárias, responsáveis por tarefas como busca por alimentos, cuidado com as larvas e construção de ninhos, e as rainhas, cuja principal função é reproduzir. A divisão de trabalho dentro da colônia é altamente especializada e eficiente. As tarefas são distribuídas entre as castas de acordo com a idade, a morfologia e as necessidades da colônia, garantindo que cada atividade seja realizada de forma coordenada e oportuna. Comunicação e coordenação. As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens específicas para outras formigas. Esses feromônios podem ser utilizados para marcar trilhas para alimentos, sinalizar perigos, indicar a presença da rainha e coordenar atividades dentro da colônia. Além dos feromônios, as formigas também se comunicam por meio de toques físicos e movimentos corporais, como antenamento e troca de alimentos,
Esses sinais táteis ajudam a coordenar atividades dentro da colônia e a reforçar os laços sociais entre os membros. Estrutura do ninho. O ninho das formigas é o centro da atividade da colônia, servindo como abrigo, local de reprodução e depósito de alimentos. A estrutura do ninho pode variar de espécie para espécie, mas geralmente é composta por câmaras interconectadas, túneis e galerias que fornecem espaço para as atividades da colônia. A construção e manutenção do ninho são realizadas pelas operárias, que trabalham juntas para escavar, transportar materiais e construir estruturas. A arquitetura do ninho é adaptada às necessidades da colônia, proporcionando proteção contra predadores, controle de temperatura e umidade, e espaço para a criação de larvas e armazenamento de alimentos. Em resumo, a organização social das formigas em colônias é uma maravilha da natureza, caracterizada pela divisão de trabalho, comunicação eficiente e coordenação coletiva. Essas habilidades sociais complexas permitem que as formigas enfrentem uma variedade de desafios ecológicos e prosperem em uma ampla gama de ambientes, tornando-as uma das espécies mais bem-sucedidas e dominantes do reino animal. Exploração das funções das diferentes castas dentro da colônia. As colônias de formigas são altamente organizadas e eficientes, em grande parte devido à distribuição de tarefas entre as diferentes castas. Cada casta desempenha um conjunto específico de funções que contribuem para o funcionamento harmonioso e a sobrevivência da colônia como um todo. Rainha. A rainha é o centro reprodutivo da colônia. Sua principal função é a postura de ovos, garantindo a continuidade da colônia e a produção de novos indivíduos. Ela é protegida e alimentada pelas operárias e recebe atenção constante para garantir sua saúde e bem-estar. Operárias. As operárias formam a maior parte da colônia e desempenham uma variedade de tarefas essenciais. Busca por alimentos. As operárias saem do ninho em busca de alimentos, seguindo trilhas de feromoníos ou explorando o ambiente em busca de fontes de alimento. Cuidado com as larvas. Elas alimentam e cuidam das larvas, garantindo seu desenvolvimento saudável e sua transformação em formigas adultas. Construção e manutenção do ninho. As operárias são responsáveis por escavar túneis, construir câmaras e galerias e realizar reparos no ninho conforme necessário. Defesa da colônia. Elas protegem o ninho contra invasores e predadores, utilizando suas mandíbulas e feromoníos de alarme para coordenar ataques em massa. Soldados, em algumas espécies. Em algumas colônias, existem castas de soldados especializadas em defesa e proteção da colônia. Proteção. Os soldados têm mandíbulas maiores e mais poderosas do que as operárias, permitindo que defendem o ninho com eficácia contra predadores. Guarda. Eles patrulham as entradas do ninho e monitoram as atividades ao redor para detectar possíveis ameaças. Essa divisão de trabalho entre as diferentes castas é fundamental para o funcionamento eficiente e a sobrevivência das colônias de formigas. Cada indivíduo contribui com suas habilidades únicas e desempenha um papel específico que atende às necessidades da colônia como um todo, garantindo sua adaptação e sucesso em seu ambiente. Estudo dos métodos de comunicação entre as formigas. As formigas são mestres da comunicação, utilizando uma variedade de métodos para transmitir informações essenciais dentro da colônia e coordenar suas atividades de forma eficiente. Esses métodos de comunicação desempenham um papel crucial na organização social e no sucesso adaptativo das formigas como espécie. Feromoníos. Os feromoníos são substâncias químicas voláteis produzidas pelas glândulas especializadas das formigas. Esses compostos químicos são liberados no ambiente e podem transmitir uma variedade de mensagens para outras formigas. Os feromoníos podem ser utilizados para marcar trilhas para alimentos, indicar a localização da rainha, sinalizar perigos, coordenar ataques em massa contra invasores e regular o comportamento social dentro da colônia. Toques físicos e antenamento. As formigas também se comunicam por meio de toques físicos e movimentos corporais. O antenamento, por exemplo, envolve o toque das antenas entre duas formigas, permitindo a transferência de feromoníos e informações sensoriais. Esses toques físicos podem ser utilizados para transmitir informações sobre a localização de alimentos, o estado emocional de uma formiga, ou para recrutar indivíduos para uma tarefa específica. Comunicação tátil e vibrações. As formigas são sensíveis a vibrações no ambiente e podem utilizar esses estímulos para se comunicar e coordenar suas atividades. Por exemplo, as formigas podem bater suas mandíbulas contra o solo para enviar sinais de alarme para outras formigas.
Além disso, as formigas também podem se comunicar por meio de comunicação tátil direta, como empurrões ou movimentos corporais, para transmitir informações sobre a localização de alimentos ou a presença de predadores. Comunicação acústica. Embora menos estudada do que outras formas de comunicação, algumas espécies de formigas são capazes de produzir sons audíveis que podem desempenhar um papel na comunicação entre membros da colônia. Esses sons podem ser utilizados para sinalizar perigos iminentes, coordenar atividades de forrageamento ou estabelecer a hierarquia social dentro da colônia. Esses métodos de comunicação altamente sofisticados permitem que as formigas coordenem suas atividades de forma eficiente, respondem a mudanças ambientais e enfrentam desafios em seu ambiente. Eles exemplificam a adaptação evolutiva das formigas para viver em sociedade e demonstram a complexidade e a diversidade das formas de comunicação no reino animal. Demonstração de como elas coordenam suas atividades dentro da colônia. As formigas são mestres da organização social e da cooperação, e a forma como coordenam suas atividades dentro da colônia é verdadeiramente fascinante. Vamos explorar algumas maneiras pelas quais as formigas trabalham em conjunto para alcançar objetivos comuns. Comunicação por feromônios. Uma vez que uma operária tem encontrado uma fonte de alimento, ela retorna ao ninho e deixa um rastro de feromônios ao longo do caminho. Outras formigas detectam esses feromônios e seguem a trilha até a fonte de alimento. À medida que mais formigas seguem a trilha, a concentração de feromônios aumenta, reforçando a trilha e atraindo ainda mais formigas. Divisão de trabalho. Dentro do ninho, as operárias realizam uma série de tarefas. Algumas estão cuidando das larvas, alimentando-as com secreções nutritivas, enquanto outras estão construindo novas câmaras no ninho ou defendendo as entradas contra intrusos. Essa divisão de trabalho é baseada em fatores como a idade, a morfologia e as necessidades da colônia. Cada operária desempenha um papel específico que contribui para o bem-estar e a sobrevivência da colônia como um todo. Comunicação tátil e vibrações. Se uma ameaça se aproximar do ninho, as formigas soldados detectam a presença do intruso e emitem sinais de alarme, batendo suas mandíbulas contra o solo para produzir vibrações. Essas vibrações são detectadas por outras formigas dentro do ninho, que imediatamente se preparam para a defesa. As formigas operárias correm para bloquear as entradas do ninho, enquanto as formigas soldados se posicionam para enfrentar o intruso. Cooperação durante a busca por alimento. Ao encontrar uma fonte de alimento muito grande para ser carregada por uma única formiga, várias operárias trabalham juntas para transportar o alimento de volta ao ninho. Elas se coordenam cuidadosamente, movendo-se em conjunto e ajustando sua direção e velocidade para evitar colisões e garantir que o alimento seja transportado com eficiência. Essa demonstração destaca a incrível capacidade das formigas de se coordenarem e cooperarem dentro da colônia. Ao utilizar uma combinação de comunicação química, divisão de trabalho, comunicação tátil e cooperação, as formigas são capazes de enfrentar uma variedade de desafios ecológicos e prosperar em uma ampla gama de ambientes. Investigação dos hábitos alimentares das formigas. As formigas têm uma dieta diversificada e adaptável, que varia de acordo com a espécie, o ambiente e as necessidades da colônia. Vamos explorar os principais aspectos dos hábitos alimentares das formigas. Coleta de alimentos. As formigas são principalmente onívoras, o que significa que consomem uma variedade de alimentos, incluindo materiais vegetais, como néctar, frutas, sementes e folhas, e materiais animais, como insetos mortos, cadáveres de outros animais, e secreções de insetos como pulgões. As operárias saem do ninho em busca de alimentos, seguindo trilhas de feromônios ou explorando o ambiente em busca de fontes de alimento. Elas retornam ao ninho com o alimento encontrado e compartilham com outras formigas por meio de regurgitação. Agricultura de fungos. Algumas espécies de formigas praticam a agricultura de fungos, cultivando micro-organismos em seus ninhos para alimentação. As formigas cortadeiras, por exemplo, cortam pedaços de folhas e transportam-nos de volta ao ninho, onde são utilizados como substrato para o cultivo de um fungo simbionte. As formigas cuidam do fungo, mantendo-o limpo, fornecendo-lhe nutrientes e protegendo-o contra parasitas. Em troca, o fungo produz estruturas frutíferas ricas em nutrientes, que são consumidas pelas formigas. Caça e predação. Algumas espécies de formigas são predadoras habilidosas e caçam uma variedade de presas para alimentação. As formigas caçadoras, por exemplo, podem atacar outros insetos, pequenos vertebrados e larvas de insetos para obter alimentos.
Elas trabalham em equipe para subjugar suas presas, usando suas mandíbulas poderosas e ferroadas para imobilizá-las e levá-las de volta ao ninho para alimentar a colônia. Sistemas de recrutamento. As formigas desenvolveram sistemas altamente eficientes de recrutamento para encontrar e coletar alimentos. Quando uma fonte de alimento é descoberta, uma formiga operária retorna ao ninho e comunica a localização por meio de feromoníos. Outras formigas detectam esses feromoníos e seguem a trilha até a fonte de alimento, reforçando a trilha com seus próprios feromoníos à medida que avançam. Estratégias de armazenamento. As formigas também desenvolveram estratégias de armazenamento para garantir o acesso a alimentos durante períodos de escassez. Algumas espécies constroem câmaras de armazenamento dentro do ninho, onde armazenam alimentos em excesso, como sementes e insetos mortos, para consumo posterior. Esses depósitos de alimentos garantem que a colônia tenha acesso a nutrientes durante tempos difíceis, como durante os meses de inverno ou durante períodos de seca. Essa investigação dos hábitos alimentares das formigas destaca a incrível diversidade e adaptabilidade desses insetos sociais. Sua capacidade de explorar uma variedade de fontes de alimentos e de desenvolver estratégias sofisticadas para a coleta, cultivo e armazenamento de alimentos desempenha um papel crucial em seu sucesso como espécie. Explicação da agricultura de fungos por formigas. A agricultura de fungos é uma prática fascinante observada em algumas espécies de formigas, especialmente nas formigas cortadeiras, pertencentes aos gêneros Atta e Acromyrmex. Esse comportamento envolve a criação e manutenção de jardins de fungos dentro dos ninhos das formigas, onde os fungos são cultivados para servir como principal fonte de alimento para a colônia. Vamos explorar como esse processo ocorre. Coleta de substrato vegetal. As formigas cortadeiras são conhecidas por sua habilidade de cortar pedaços de folhas de árvores, arbustos e plantas herbáceas. Elas carregam esses pedaços de folhas de volta ao ninho, onde os utilizam como substrato para o cultivo de fungos. As formigas cortadeiras não consomem diretamente as folhas cortadas. Em vez disso, elas as utilizam para alimentar o fungo simbionte, que por sua vez produz estruturas frutíferas ricas em nutrientes, conhecidas como ancorpos de frutificação, que são consumidas pelas formigas. Cultivo e manutenção do fungo. Dentro do ninho, as formigas criam condições ideais para o crescimento do fungo simbionte. Elas cultivam o fungo em câmaras específicas do ninho, onde mantêm um ambiente úmido e controlado. As formigas alimentam o fungo com as folhas cortadas, fornecendo-lhe nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento. Elas também removem resíduos e materiais indesejados do jardim de fungos, mantendo-o limpo e saudável. Colheita e consumo. Quando o fungo atinge a maturidade, ele produz corpos de frutificação que contêm esporos e nutrientes. As formigas colhem esses corpos de frutificação e os consomem como fonte de alimento. As formigas também podem consumir diretamente o micélio do fungo, que é o corpo principal do organismo e cresce dentro das câmaras de cultivo no ninho. Simbiose e dependência mútua. A relação entre as formigas e os fungos é uma simbiose mutualística, na qual ambas as partes se beneficiam. As formigas fornecem proteção e nutrientes para os fungos, enquanto os fungos fornecem uma fonte confiável de alimento para as formigas. Essa dependência mútua é fundamental para a sobrevivência e o sucesso das formigas cortadeiras, que se tornaram especializadas nessa forma única de agricultura ao longo de milhões de anos de evolução. A prática da agricultura de fungos por formigas cortadeiras é um exemplo impressionante de comportamento social e engenhosidade ecológica no reino animal. Essas formigas demonstram uma notável capacidade de cultivar e manipular organismos vivos para atender às necessidades de suas colônias, destacando a complexidade e a diversidade das interações entre as espécies no mundo natural. Análise do papel das formigas no equilíbrio dos ecossistemas. As formigas desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas em uma variedade de habitats ao redor do mundo. Sua presença e atividades têm efeitos significativos em diversos aspectos da dinâmica ecológica, influenciando desde a decomposição de matéria orgânica até a dispersão de sementes e a regulação de populações de outras espécies. Decomposição e ciclagem de nutrientes. As formigas desempenham um papel importante na decomposição de matéria orgânica, como folhas caídas, restos de plantas e pequenos animais mortos. Elas coletam esses materiais e os transportam para seus ninhos, onde são fragmentados e consumidos pelo fungo simbionte cultivado pelas formigas. Esse processo de decomposição contribui para a ciclagem de nutrientes nos ecossistemas, liberando nutrientes essenciais no solo e tornando-os disponíveis para outras plantas e organismos. Dispersão de sementes.
Muitas espécies de formigas estão envolvidas na dispersão de sementes. Elas coletam sementes de plantas e as transportam para seus ninhos, onde são parcialmente ou totalmente consumidas. As sementes não consumidas podem germinar dentro ou próximo aos ninhos das formigas, beneficiando-se do ambiente protegido e enriquecido em nutrientes. Esse processo ajuda na regeneração de vegetação em áreas perturbadas, na colonização de novas áreas por espécies vegetais e na manutenção da diversidade de plantas em ecossistemas naturais. Controle de pragas e herbivoria. Algumas espécies de formigas atuam como importantes agentes de controle biológico, predando e controlando populações de insetos considerados pragas agrícolas ou florestais. Elas podem atacar e eliminar pragas como pulgões, lagartas e cupins, reduzindo seus danos às plantas cultivadas. Além disso, as formigas também podem proteger plantas contra herbívoros, defendendo-as contra animais herbívoros e removendo parasitas de suas folhas e caules. Estruturação do solo. As atividades de escavação e construção de ninhos das formigas podem influenciar a estrutura e a composição do solo. Os túneis escavados pelas formigas ajudam na aeração do solo, promovendo a penetração de água e oxigênio e estimulando o crescimento de raízes. Além disso, os detritos orgânicos acumulados nos ninhos das formigas contribuem para a formação de agregados do solo, aumentando sua capacidade de retenção de água e nutrientes. Em resumo, as formigas desempenham uma série de papéis importantes nos ecossistemas, que vão desde a reciclagem de nutrientes e a dispersão de sementes até o controle de pragas e a estruturação do solo. Sua presença e atividades contribuem para a resiliência e a estabilidade dos ecossistemas naturais, demonstrando o valor ecológico desses pequenos, porém poderosos, insetos sociais. Destaque para a interferência das formigas com outras espécies e o ambiente ao seu redor. As formigas são uma das espécies mais influentes e interativas nos ecossistemas em que habitam. Sua presença e atividades têm efeitos significativos nas comunidades de plantas, animais e micro-organismos ao seu redor, moldando a estrutura e a dinâmica desses ambientes de várias maneiras. Interação com outras espécies. As formigas interagem com uma ampla variedade de outras espécies, tanto de forma benéfica quanto competitiva. Elas podem formar relações simbióticas com fungos, bactérias e outros micro-organismos, beneficiando-se mutuamente. Além disso, as formigas podem competir por recursos, como alimentos e espaço, com outras espécies, incluindo insetos, vertebrados e até mesmo outras formigas. Essas interações competitivas podem influenciar a distribuição e a abundância das espécies envolvidas. Modificação do ambiente. As atividades de escavação e construção de ninhos das formigas podem modificar significativamente o ambiente ao seu redor. Os túneis e galerias escavados pelas formigas afetam a estrutura e a permeabilidade do solo, influenciando o fluxo de água, nutrientes e oxigênio. Além disso, os detritos orgânicos acumulados nos ninhos das formigas contribuem para a formação de agregados do solo e a ciclagem de nutrientes, influenciando a fertilidade e a produtividade do solo. Efeito na disponibilidade de recursos. As formigas podem afetar a disponibilidade de recursos no ambiente, tanto diretamente, através da coleta e consumo de alimentos, quanto indiretamente, através de suas interações com outras espécies. Por exemplo, as formigas cortadeiras podem consumir grandes quantidades de material vegetal, afetando a estrutura e a composição da vegetação local. Além disso, as formigas podem influenciar a disponibilidade de recursos para outras espécies através de suas atividades de controle de pragas e herbivoria, afetando a abundância e a distribuição de insetos e plantas. Influência na dinâmica populacional. As formigas exercem uma influência significativa na dinâmica populacional de outras espécies, atuando como predadores, competidores e facilitadores de recursos. Suas interações com outras espécies podem afetar o crescimento, a reprodução e a sobrevivência dessas populações, moldando a estrutura e a função dos ecossistemas. Esses destaques demonstram a importância das formigas como componente-chave dos ecossistemas, influenciando não apenas a dinâmica das comunidades de plantas e animais, mas também a estrutura e a função dos ambientes naturais como um todo. Sua interação com outras espécies e o ambiente ao seu redor exemplifica a complexidade das relações ecológicas e destaca o papel vital que as formigas desempenham na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas terrestres. Grupo taxonômico das formigas. As formigas pertencem à ordem Hymenoptera, que inclui também abelhas e vespas, e à família Formicidae.
Esses insetos sociais são conhecidos por sua complexa organização social, habilidades de cooperação e uma grande diversidade de espécies adaptadas a uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Características taxonômicas. As formigas são caracterizadas por várias características taxonômicas distintivas, incluindo corpo dividido em 3 segmentos principais: cabeça, tórax e abdômen. Presença de um par de antenas alongadas e articuladas, que desempenham um papel importante na comunicação e na percepção sensorial. Presença de mandíbulas poderosas e especializadas, que são utilizadas para capturar presas, manipular alimentos e defender a colônia. Desenvolvimento metamórfico completo, com estágios de ovo, larva, pupa e adulto. Diversidade de espécies. A família Formicidae é uma das mais diversas entre os insetos, com mais de 12.000 espécies descritas até o momento, e estimativas sugerindo a existência de até 20.000 espécies no total. As formigas exibem uma ampla variedade de formas, tamanhos e comportamentos, com espécies que variam desde pequenas formigas de apenas alguns milímetros de comprimento até grandes formigas cortadeiras que podem alcançar vários centímetros de comprimento. Elas habitam uma variedade de ecossistemas, incluindo florestas tropicais, desertos, savanas, pradarias, áreas urbanas e até mesmo ambientes subterrâneos. Ecologia e comportamento. As formigas são insetos sociais altamente organizados, vivendo em colônias que podem variar em tamanho desde algumas dezenas até milhões de indivíduos. Dentro da colônia, as formigas desempenham uma variedade de funções especializadas, incluindo busca por alimentos, cuidado com as larvas, construção de ninhos, defesa da colônia e reprodução. A comunicação entre as formigas é essencial para coordenar as atividades da colônia, e elas utilizam uma variedade de sinais químicos, táteis e acústicos para transmitir informações sobre alimentos, perigos e outras questões importantes. Importância ecológica. As formigas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas. Elas são importantes decompositores, ajudando na decomposição de matéria orgânica e na ciclagem de nutrientes no solo. Além disso, as formigas são agentes de controle biológico eficazes, predando e controlando populações de pragas agrícolas e florestais, o que pode reduzir a necessidade de pesticidas e promover a biodiversidade. As formigas também desempenham um papel importante na dispersão de sementes e na polinização de algumas plantas, ajudando a manter a diversidade e a estabilidade dos ecossistemas terrestres. Em resumo, o grupo taxonômico das formigas é notável por sua diversidade, complexidade social e importância ecológica. Esses insetos desempenham papéis fundamentais nos ecossistemas em que habitam, influenciando a dinâmica das comunidades de plantas e animais e contribuindo para a resiliência e a estabilidade dos ambientes naturais. Origem e evolução das formigas. A origem e evolução das formigas é uma história fascinante que remonta a centenas de milhões de anos. Vamos explorar como esses insetos sociais surgiram e se diversificaram ao longo do tempo. Origem. As formigas pertencem à ordem Hymenoptera, que surgiu há mais de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Elas evoluíram a partir de ancestrais mais primitivos, como vespas solitárias, que começaram a viver em grupos sociais para melhorar a proteção de suas proles e a exploração de recursos. Os fósseis mais antigos de formigas conhecidas datam do Cretáceo Inferior, cerca de 100 milhões de anos atrás, e exibem características semelhantes às formigas modernas. Evolução. Ao longo de sua história evolutiva, as formigas passaram por um processo de adaptação e diversificação que resultou em uma vasta gama de formas, tamanhos e comportamentos. Essa diversidade é evidente em suas estratégias de alimentação, morfologia e ecologia. Uma das principais inovações evolutivas das formigas foi o desenvolvimento da eusocialidade, ou seja, a divisão de trabalho reprodutivo e não reprodutivo dentro da colônia. Isso permitiu uma cooperação altamente sofisticada entre os membros da colônia e contribuiu para o sucesso adaptativo das formigas em uma variedade de habitats. Diversificação. As formigas se diversificaram em uma ampla variedade de ambientes terrestres, incluindo florestas tropicais, desertos, savanas, pradarias, tundras e até mesmo ambientes subterrâneos. Essa diversificação foi impulsionada por uma série de fatores, incluindo mudanças climáticas, disponibilidade de habitat e competição com outras espécies. Hoje, existem mais de 12.000 espécies descritas de formigas, com uma estimativa de até 20.000 espécies no total. Essa diversidade é uma testemunha da capacidade das formigas de se adaptarem e explorarem uma variedade de nichos ecológicos ao redor do mundo. Interações com o ambiente.
As formigas desempenham um papel crucial na estrutura e na função dos ecossistemas em que habitam. Suas atividades de escavação e construção de ninhos podem modificar significativamente o solo, influenciando a disponibilidade de água, nutrientes e oxigênio para outras plantas e organismos. Além disso, as formigas são importantes agentes de controle biológico, predando e controlando populações de pragas agrícolas e florestais. Elas também desempenham um papel na dispersão de sementes e na polinização de algumas plantas, ajudando a manter a diversidade e a estabilidade dos ecossistemas terrestres. Em resumo, a origem e evolução das formigas são um testemunho da capacidade dos organismos de se adaptarem e diversificarem ao longo do tempo. Esses insetos sociais são exemplos notáveis de sucesso evolutivo, demonstrando uma incrível diversidade ecológica e uma série de adaptações comportamentais e morfológicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Apresentação: Descubra o mundo surpreendente das formigas. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo universo das formigas, pequenos insetos sociais que habitam praticamente todos os cantos do nosso planeta. Prepare-se para se surpreender com alguns dos fatos mais curiosos e incríveis sobre esses insetos trabalhadores e altamente organizados. Vamos lá! Superorganismos sociais. As formigas são verdadeiros mestres da cooperação e da organização social. Elas vivem em colônias altamente estruturadas, onde cada membro desempenha um papel específico para o bem-estar da colônia como um todo. Isso as torna um exemplo de superorganismo, onde o coletivo é mais importante do que o indivíduo. Impressionante diversidade. Você sabia que existem mais de 12.000 espécies descritas de formigas em todo o mundo? E o mais surpreendente é que estima-se que possa haver até 20.000 espécies no total. Elas variam desde pequenas formigas de apenas alguns milímetros de comprimento até grandes formigas cortadeiras que podem alcançar vários centímetros. Trabalhadoras incansáveis. As formigas são famosas por sua incrível ética de trabalho. Algumas espécies são capazes de carregar cargas até 50 vezes o seu próprio peso corporal. Isso seria o equivalente a um humano levantar um carro. Essas pequenas trabalhadoras são verdadeiras inspirações de dedicação e esforço. Agricultoras de fungos. Algumas espécies de formigas são agricultoras habilidosas. Elas cultivam fungos em seus ninhos, utilizando materiais vegetais como substrato. As formigas cortadeiras, por exemplo, cortam pedaços de folhas e os usam para alimentar o fungo simbionte, que por sua vez fornece alimento para a colônia. Estratégias de defesa. As formigas são mestres da defesa de suas colônias. Algumas espécies, como as formigas soldados, possuem mandíbulas poderosas e uma ferroada venenosa que podem ser utilizadas para repelir intrusos. Além disso, elas podem trabalhar em equipe para formar bolas de formigas, envolvendo e sufocando potenciais ameaças. Comunicação sofisticada. As formigas se comunicam de maneiras surpreendentemente sofisticadas. Elas usam feromoníos para marcar trilhas para alimentos, sinalizar perigos, coordenar ataques e regular o comportamento social dentro da colônia. Além disso, elas também se comunicam por meio de toques físicos, vibrações e até mesmo sons audíveis. Influência ecológica. Por fim, as formigas desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e do equilíbrio dos ecossistemas em que habitam. Elas ajudam na decomposição de matéria orgânica, controlam populações de pragas, dispersam sementes e até mesmo polinizam algumas plantas. Sua presença é essencial para a manutenção da biodiversidade. Diante desses fatos incríveis, é fácil entender por que as formigas são tão fascinantes e dignas de estudo. Elas nos ensinam valiosas lições sobre cooperação, organização e resiliência, e nos lembram da importância de cada ser vivo no delicado equilíbrio da natureza. Desmistificação, separando fatos de ficção sobre as formigas. As formigas, apesar de sua importância e fascínio, são frequentemente mal compreendidas. Vamos desvendar alguns equívocos comuns sobre esses insetos sociais. Todas as formigas são picadoras. Falso. Embora muitas espécies de formigas possuem mandíbulas afiadas e possam morder quando ameaçadas, nem todas as formigas têm esse comportamento agressivo. Muitas espécies são inofensivas para os seres humanos e preferem fugir do que atacar. As formigas comem tudo. Exagerado. Embora algumas espécies de formigas sejam consideradas onívoras e possam consumir uma variedade de alimentos, desde materiais vegetais até pequenos insetos, elas não são comedores vorazes que devoram tudo em seu caminho. Suas dietas variam dependendo da espécie e do ambiente.
Formigas são pragas em potencial. Nem sempre verdadeiro. Embora algumas espécies de formigas possam se tornar pragas quando entram em contato com áreas urbanas e agrícolas, muitas outras desempenham papéis benéficos, como controle de pragas, polinização e dispersão de sementes. Toda formiga é uma formiga cortadeira. Errado. Embora as formigas cortadeiras, conhecidas por cortar folhas e utilizar o material vegetal para cultivar fungos, sejam famosas, representam apenas algumas das milhares de espécies de formigas. A maioria das formigas não corta folhas e tem comportamentos alimentares e sociais diferentes. Formigas podem destruir uma casa. Exagerado. Embora algumas espécies de formigas possam ser uma dor de cabeça em casas, especialmente se encontrarem uma fonte de alimentos dentro da estrutura, a ideia de que formigas podem destruir uma casa inteira é geralmente exagerada. Geralmente, elas procuram por alimentos, não por materiais de construção. Todas as formigas têm uma rainha. Falso. Embora a maioria das colônias de formigas seja composta por uma rainha reprodutora que produz os ovos, nem todas as espécies de formigas seguem esse padrão. Algumas espécies têm múltiplas rainhas, enquanto outras podem ser compostas apenas por operárias estéreis. Formigas são seres solitários. Absolutamente falso. As formigas são altamente sociais e dependem da cooperação dentro da colônia para sobreviver e se reproduzir. Elas são exemplos perfeitos de organismos eusociais, onde indivíduos cooperam para o bem-estar da colônia como um todo. Agora que desvendamos esses equívocos, podemos apreciar melhor a complexidade e a diversidade das formigas, reconhecendo seu valor ecológico e sua importância dentro dos ecossistemas em que habitam. Discussão: desafios ambientais para as formigas. As formigas, apesar de sua resiliência e adaptabilidade, enfrentam uma série de desafios decorrentes das atividades humanas e das mudanças ambientais. Alguns dos principais desafios incluem: mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa para as formigas e seus habitats. O aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de chuva e os eventos climáticos extremos podem afetar a distribuição e a abundância das formigas, bem como a disponibilidade de recursos alimentares. Além disso, as mudanças climáticas podem perturbar os ciclos de vida das formigas, afetando sua reprodução, atividade forrageadora e interações com outras espécies. Destruição de habitat. A destruição e fragmentação de habitats naturais são sérias ameaças para as formigas em todo o mundo. A conversão de florestas em áreas agrícolas, urbanas e industriais reduz a disponibilidade de habitats adequados para as formigas e fragmenta as populações, tornando-as mais vulneráveis a extinções locais. A perda de habitat também pode levar à diminuição da diversidade de espécies de formigas, bem como à extinção de espécies endêmicas e especializadas em habitats específicos. Introdução de espécies exóticas. A introdução de espécies exóticas invasoras é outra preocupação para as formigas nativas. Espécies invasoras, como a formiga de fogo, Solenopsis, podem competir por recursos, predação direta ou indireta e alterar os ecossistemas locais, ameaçando a sobrevivência de espécies nativas. Essas formigas invasoras podem ser transportadas involuntariamente por meio do comércio global e podem estabelecer populações em novas áreas, onde podem se proliferar rapidamente devido à falta de predadores naturais e competidores. Uso de pesticidas. O uso indiscriminado de pesticidas na agricultura e em áreas urbanas pode representar uma ameaça direta para as formigas. Muitas espécies de formigas são sensíveis aos pesticidas e podem ser afetadas pela exposição a esses produtos químicos, resultando em mortalidade, redução da fertilidade e distúrbios comportamentais. Além disso, o uso de pesticidas pode afetar negativamente os ecossistemas como um todo, perturbando as interações entre as formigas e outras espécies e comprometendo os serviços ecossistêmicos fornecidos por esses insetos. Em resumo, as formigas enfrentam uma série de desafios ambientais que ameaçam sua sobrevivência e bem-estar. É crucial tomar medidas para mitigar esses desafios, incluindo a proteção e restauração de habitats naturais, a redução das emissões de gases de efeito estufa, o controle de espécies invasoras e o uso sustentável de pesticidas. Ao proteger as formigas e seus habitats, estamos contribuindo para a conservação da biodiversidade e a manutenção da saúde dos ecossistemas terrestres. Exploração das ameaças às colônias de formigas. As colônias de formigas, apesar de sua organização social e resiliência, enfrentam uma série de ameaças específicas que podem comprometer sua sobrevivência e funcionamento.
Vamos explorar algumas dessas ameaças. Perturbação do habitat. A perturbação do habitat é uma das principais ameaças enfrentadas pelas colônias de formigas. A destruição e fragmentação de habitats naturais, devido à conversão de terras para agricultura, urbanização, mineração e outras atividades humanas, reduzem a disponibilidade de abrigo e recursos alimentares para as formigas. Mudanças climáticas. As mudanças climáticas representam uma ameaça crescente para as colônias de formigas. O aumento das temperaturas, as mudanças nos padrões de precipitação e os eventos climáticos extremos podem afetar a disponibilidade de água, alimentos e abrigo para as formigas, bem como perturbar os ciclos reprodutivos e de forrageamento. Introdução de espécies invasoras. A introdução de espécies invasoras pode representar uma séria ameaça para as colônias de formigas nativas. Espécies invasoras, como a formiga de fogo, Solenopsis, e a formiga argentina, Linepithemon mille, podem competir por recursos, predação direta ou indireta e alterar os padrões de interação nas comunidades de formigas. Distúrbios antropogênicos. Os distúrbios antropogênicos, como a poluição, a fragmentação do habitat, a agricultura intensiva e o uso de pesticidas, podem representar ameaças significativas para as colônias de formigas. A exposição a produtos químicos tóxicos, por exemplo, pode causar mortalidade, reduzir a fertilidade e perturbar o comportamento das formigas. Doenças e patógenos. As colônias de formigas também estão sujeitas a doenças e patógenos que podem afetar sua saúde e viabilidade. Infecções fúngicas, bacterianas e virais podem se espalhar rapidamente dentro das colônias, causando danos aos indivíduos e comprometendo a função geral da colônia. Mudanças na disponibilidade de alimentos. Mudanças na disponibilidade de alimentos, como resultado de práticas agrícolas intensivas, desmatamento e alterações nos padrões de floração das plantas, podem afetar a capacidade das colônias de formigas de encontrar recursos alimentares adequados. Isso pode levar à diminuição da produtividade da colônia e ao aumento da vulnerabilidade a outras ameaças. Eventos naturais extremos. Eventos naturais extremos, como incêndios florestais, enchentes e secas prolongadas, podem representar sérias ameaças para as colônias de formigas. Esses eventos podem destruir habitats, causar mortalidade em massa e interromper os padrões de comportamento e forrageamento das formigas. Em resumo, as colônias de formigas enfrentam uma variedade de ameaças específicas que podem comprometer sua sobrevivência e funcionamento. É crucial tomar medidas para mitigar essas ameaças, incluindo a proteção e restauração de habitats naturais, o controle de espécies invasoras, a redução da poluição e a implementação de práticas agrícolas sustentáveis. Ao proteger as colônias de formigas, estamos contribuindo para a conservação da biodiversidade e a manutenção da saúde dos ecossistemas em que habitam. Sugestões para proteger as formigas e seu habitat. Conservação de habitat natural. Apoiar esforços de conservação para proteger áreas naturais, como florestas, savanas e pradarias, que servem como habitats essenciais para as formigas. Isso pode incluir o estabelecimento de áreas protegidas, a restauração de habitats degradados e a promoção da conectividade entre áreas naturais. Práticas agrícolas sustentáveis. Promover práticas agrícolas sustentáveis que minimizem o uso de pesticidas e herbicidas e reduzam a conversão de habitats naturais em áreas agrícolas. Isso pode incluir o cultivo de culturas diversificadas, a implementação de rotação de culturas e o uso de métodos de controle de pragas alternativas. Redução da poluição. Reduzir a poluição do ar, da água e do solo que pode afetar negativamente as formigas e seu habitat. Isso pode envolver a adoção de práticas de consumo consciente, a redução do uso de produtos químicos tóxicos e o investimento em fontes de energia limpa e renovável. Controle de espécies invasoras. Implementar medidas de controle de espécies invasoras que possam competir com as formigas nativas por recursos e habitat. Isso pode incluir o monitoramento de espécies invasoras, o desenvolvimento de estratégias de erradicação ou controle e o estabelecimento de medidas de prevenção em portos e aeroportos. Educação e sensibilização. Promover a conscientização pública sobre a importância das formigas e seu papel nos ecossistemas. Isso pode incluir programas de educação ambiental em escolas, campanhas de sensibilização pública e a divulgação de informações sobre práticas de jardinagem e agricultura que beneficiem as formigas e outros polinizadores. Monitoramento e pesquisa. Investir em pesquisas científicas para entender melhor as necessidades e os requisitos das formigas em seus habitats naturais.
Isso pode incluir estudos sobre a ecologia, comportamento, distribuição e saúde das formigas, bem como a monitorização de populações e habitats. Participação em projetos de conservação. Engajar-se em projetos de conservação locais, regionais ou globais que visam proteger as formigas e seus habitats. Isso pode incluir o voluntariado em organizações ambientais, a participação em iniciativas de reflorestamento ou a contribuição para fundos de conservação. Ao implementar essas sugestões e adotar práticas que promovam a conservação das formigas e de seus habitats, podemos contribuir significativamente para a proteção da biodiversidade e a manutenção da saúde dos ecossistemas em que as formigas desempenham um papel fundamental. Destaque: iniciativas de conservação e pesquisa em andamento sobre formigas. Inventário Global de Biodiversidade de Formigas, GABI. O GABI é uma iniciativa global que visa catalogar e documentar a diversidade de formigas em todo o mundo. Através de esforços colaborativos entre cientistas e entomologistas, o GABI está trabalhando para mapear a distribuição geográfica, a ecologia e a taxonomia das formigas, fornecendo informações valiosas para a conservação e a gestão de habitats. Rede de Monitoramento de Formigas Urbanas, Urbana. A Urbana é uma rede internacional de pesquisa que investiga a ecologia e o comportamento das formigas em ambientes urbanos. Com estudos realizados em cidades ao redor do mundo, a Urbana busca entender como as formigas respondem aos desafios únicos apresentados pelo ambiente urbano e como podemos promover a coexistência harmoniosa entre formigas e humanos. Projeto Formigas do Brasil. O Projeto Formigas do Brasil é uma iniciativa de pesquisa que visa estudar a biodiversidade e a ecologia das formigas em diferentes regiões do país. Com equipes de cientistas e estudantes trabalhando em colaboração, o projeto está documentando a riqueza de espécies de formigas, investigando suas interações com outros organismos e avaliando os impactos das mudanças ambientais sobre as populações de formigas. Conservação de formigas endêmicas. Em várias partes do mundo, existem esforços específicos para proteger e conservar espécies de formigas endêmicas e ameaçadas de extinção. Isso pode envolver a criação de áreas protegidas, a implementação de práticas de manejo de habitats e o engajamento com comunidades locais para promover a coexistência pacífica com formigas em seus ambientes naturais. Programas de educação ambiental. Muitas organizações ambientais e instituições de pesquisa estão envolvidas em programas de educação ambiental que visam aumentar a conscientização pública sobre a importância das formigas e outros insetos para os ecossistemas. Esses programas incluem atividades educativas em escolas, workshops comunitários e eventos de divulgação pública. Essas iniciativas de conservação e pesquisa desempenham um papel crucial na compreensão e proteção das formigas e de seus habitats. Ao colaborar em projetos de monitoramento, apoiar esforços de conservação e participar de programas educacionais, podemos contribuir para a preservação da biodiversidade e a manutenção da saúde dos ecossistemas em que as formigas desempenham um papel fundamental. Conclusão e reflexão. As formigas exibem uma incrível diversidade de espécies, tamanhos e comportamentos, adaptando-se a uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Sua organização social e cooperação dentro das colônias são notáveis, com cada membro desempenhando um papel específico para o bem-estar da colônia como um todo. A anatomia interna e externa das formigas revela adaptações impressionantes para sua forma de vida, incluindo mandíbulas poderosas, antenas sensíveis e sistemas de comunicação sofisticados. As formigas se comunicam por meio de feromônios, toques físicos e outros sinais, coordenando suas atividades dentro da colônia de maneira eficiente e cooperativa. Algumas espécies de formigas praticam a agricultura de fungos, cultivando-os em seus ninhos como fonte de alimento, demonstrando comportamentos agrícolas avançados. As formigas desempenham papéis cruciais nos ecossistemas, incluindo controle de pragas, dispersão de sementes, reciclagem de nutrientes e manutenção da estrutura do solo. No entanto, as formigas enfrentam desafios como mudanças climáticas, destruição de habitat, introdução de espécies invasoras e uso de pesticidas, que podem comprometer sua sobrevivência e função nos ecossistemas. Existem várias iniciativas em andamento para proteger e estudar as formigas, incluindo inventários de biodiversidade, redes de monitoramento urbano, projetos de pesquisa e programas de educação ambiental. Ao compreender melhor o mundo fascinante das formigas e as ameaças que enfrentam, podemos tomar medidas para proteger e conservar esses insetos vitais e os ecossistemas em que habitam. Convite à reflexão, valorizando as formigas e a biodiversidade.
Diante do fascinante mundo das formigas e da riqueza da biodiversidade que nos cerca, convido você a refletir sobre a importância desses pequenos insetos e da diversidade de vida em nosso planeta. As formigas, com sua organização social complexa, suas adaptações impressionantes e seus papéis vitais nos ecossistemas, nos lembram da interconexão e interdependência de todas as formas de vida. Cada espécie, por menor que seja, desempenha um papel único e valioso na teia da vida, contribuindo para a saúde e resiliência dos ecossistemas em que habita. No entanto, as formigas e outras formas de vida enfrentam desafios significativos, como mudanças climáticas, destruição de habitat e perda de biodiversidade, que ameaçam sua sobrevivência e bem-estar. Como seres humanos, temos o poder e a responsabilidade de proteger e preservar essa diversidade de vida para as gerações presentes e futuras. Ao reconhecer o valor intrínseco de cada forma de vida e os serviços essenciais que a biodiversidade nos proporciona, podemos adotar práticas de conservação e sustentabilidade em nossas vidas diárias. Desde a proteção de áreas naturais até o apoio a projetos de pesquisa e conservação, cada um de nós pode fazer a diferença na proteção da biodiversidade. Portanto, convido você a refletir sobre como podemos valorizar e preservar as formigas e toda a diversidade de vida em nosso planeta. Juntos, podemos trabalhar para construir um futuro onde todas as formas de vida possam prosperar em harmonia com o meio ambiente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.